Está entrando no ar. Debate 93. Realização 93 FM. Oferecimento MK Editora. Sente o clima. Sente o clima. Já começamos o debate antes de começar. É isso, gente. Estamos começando mais uma edição do nosso Debate 93. Hoje, terça-feira, 9 de abril, ano 2013. Mais um dia que Deus nos fez, um dia maravilhoso. E recebendo hoje a equipe maravilhosa aqui dos nossos debatedores. Vamos falar sobre o assunto que os nossos ouvintes estão questionando aqui. A nossa equipe já está prontinha para te atender, para te receber com o maior carinho. Nossa querida Marcela Bastos, a Luciana Vasconcelos, Letícia Roseno, Fabiano Fernandes, o Jair Cardoso, o índio, nosso selvagem, um brasileiro genuíno, pelo menos, né? E a nossa querida Kátia Regina, a popularíssima Catita. E você fala com o debate. Fale com o Debate 93. Telefone 24610093. E-mail debate@radio93.com.br. E hoje já sabe que você ligando para participar com a gente do resultado hoje, você vai participar da pesquisa, vai dar sua nota ao debate e tal. Se hoje você concorre ao CD Questiona ou Adora de Flor de Lis e também ao CD O Dono do Poder da Beatriz, é isso? Maravilha, 2 prêmios logo. Você pode ligar até as 2 da tarde para o 24610093, você tem 3 opções de nota. Você liga, vota e ainda concorre a prêmio, sabendo que o debate campeão da semana será reprisado no domingo às 11 horas da manhã aqui na Melhor, na 93. 11 horas, 4 minutos. Muito bom dia para você que tá ligado com a gente na Melhor. O assunto de hoje do nosso debate: minha sogra, péssima influência para minha esposa. Ih, rapaz, ela é uma senhora que perdeu a noção das coisas. Não quer viver com meu sogro, mas também não quer dar o divórcio para ele. Diz que já perde tempo demais na igreja e que homem é tudo igual. A minha sogra, ela é inoportuna, manipuladora. A minha esposa embarca na ideia dela. O que fazer quando pais são péssimas influências sobre filhos? O melhor é optar pelo afastamento dos pais, que nada tem a nos acrescentar? Meu Deus do céu. Esse é o assunto de hoje. Pela ordem da escolha dos destaques. Meu Deus, ele tá se arriscando. Ele tá se arriscando hoje. Minha sogra é uma péssima influência para minha esposa. Quem falou isso não foi ele, mas ele escolheu o destaque. Eu tô livrando a cara logo. Tô dizendo que não foi ele que falou. Pois é. É o pastor Cristiano P7, da Igreja Batista Referencial de Vida em Coelho da Rocha. Bom dia, pastor. Bom dia a Seja todos. bem-vindo. É um prazer enorme estar aqui com vocês, aos caros ouvintes que estão nos ouvindo. Esse tema, falar sobre sogra, é algo sempre muito interessante, contextual, e eu tenho certeza que vai ser muito bacana ouvir sobre sogra hoje. Aliás, sogra, eu falo muito para minha esposa que eu amo muito a sogra dela. É mesmo. A sogra da minha esposa é uma bênção. Né? E a minha sogra é uma bênção também, porque ela mora na Bahia, né? Então, já viu a bênção que é. Queridos, eu separei... Eu tô falando que tá se arriscando, tô falando. Eu separei a primeira frase que fala sobre a péssima influência da sogra. Se nós partimos do pressuposto que influência tem a ver com liderança, então nós vamos perceber que sogra sempre é uma péssima influência. Olha o que eu tô falando, hein? Porque quem tem que influenciar a esposa é o marido. Então eu acho que quando a mulher sai de casa e o marido sai de casa, o esposo, como diz a palavra, ele tem que deixar pai e mãe. E com isso a influência tem que passar a ser só do marido ou só da esposa. E por concessão, por acordo, quando o marido ou a esposa assim entender, pode se deixar influenciar sim pela sogra. Ou pelo sogro, mas quando o marido ou a esposa assim entender que está sendo uma boa influência. Mas não pode ser aquela coisa inconveniente. De maneira nenhuma. Eu acredito que influência é liderança. Influenciar tem a ver com liderança. E a liderança da esposa é do marido. Pela ordem aqui da escolha dos destaques, ela é sogra, braba. Não, braba não. Ela é sogra. Rapaz, minha querida Nice Figueiredo, analista de sistemas, esposa apaixonada do Duílio,
Jesus do céu, eu já vi gente apaixonada, mas igual essa Nice é demais. Amém. Nice, minha sogra é uma péssima influência para minha esposa. Minha sogra é uma péssima influência. Bom dia, Cid, bom dia a todo o povo de Deus. Benção. Eu sempre gosto de vir falar sobre sogra, porque eu fui curada de tantas mágoas que eu tive da minha, e 30 anos de casado, vocês há de convir que é uma cura grande. E eu louvo a Deus pela vida dela hoje, porque ela me deu o filho. Ponto, amém. E Deus que esteja com ela. A minha também mora em Curitiba, mas ela não deixa de ser uma bênção, porque ela me deu a coisa mais preciosa que eu tenho na vida há 30 anos. Então, glória a Deus pela vida dela. Estamos apresentando. Amo você. Amém. Eu vou ser sogra agora, oficialmente, no dia 13 de julho, que o meu primogênito vai casar. Eu tenho uma nora maravilhosa, que eles namoram há 8 anos, e eu orei o tempo inteiro para que Deus pudesse dar, e oro todos os dias, em todos esses 8 anos, para que eu seja uma sogra, assim, mãe, que eu não seja uma sogra, que eu não influencie. E eu já disse para o meu marido, a partir do dia 13, até o dia 13, meu filho vai estar comigo. A partir do dia 14 de julho, o meu filho vai estar com a esposa que Deus deu a ele. Então, os dois serão uma só carne e um só coração. Eu não quero ter influência absolutamente em nada na vida do meu filho daí para frente. Quero que ele saiba que eu amo o meu filho com todo o amor que Deus pôde me dar, porque ele é a herança do Senhor na minha vida. Mas eu não quero, de maneira alguma, influenciar em absolutamente nada. E acho que é sem noção total aquelas sogras que tentam influenciar a filha ou o filho. Porque não só a filha, mas muitas sogras também são, assim, dominadoras sobre o filho e tentam fazer com que a vida dele seja exatamente o prolongamento da vida que ela tem levado. Porque, na realidade, o casamento dela é um fiasco, né? Do que ela está dizendo aí, que ela não quer que ele siga a vida, ela também não quer seguir a vida dela, também não liberta e fica com aquela coisa de ficar juntinho. Então, isso aí é uma coisa de... É abominável. Eu acho que isso aí ela está, assim, muito, muito pressionada pelo inimigo. Eu prefiro dizer até que não seja ela, sabe? Porque eu acho que mãe, ela é tão, assim, abençoada por Deus quando recebe no ventre um filho, que ela precisa entender. Olha para a filha, olha para o filho. Se o filho é feliz, você precisa, de repente, até engolir, vamos dizer assim, um termo bem corriqueiro, vamos engolir o genro, vamos engolir a nora, porque a gente precisa ser feliz vendo o nosso filho feliz. E quando se vê o filho feliz, não pode haver intercessão nesse casamento. Não pode haver exatamente nada que possa influenciar para que depois não diga assim, olha, tá vendo, não deu certo, mas a minha mãe me disse que fez isso, ou a minha mãe... Não, a mãe e o pai estão... diretamente ligados ao filho até o momento em que ele sai para casar. E a Bíblia diz lá em Efésios 5:31, deixará o seu pai e a sua mãe, unir-se-á a sua mulher, os dois serão uma só carne, um só coração. Mas a palavra de Deus, em 2 versículos lindíssimos, em Êxodo 20:12 e Deuteronômio 5:16, diz: honra teu pai e tua mãe, para que tudo te vá bem. Aliás, é o único mandamento com promessa que a Bíblia te dá. Então, a gente tem que ter muito cuidado quando a gente fala sobre bênção e maldição, principalmente quando Deus é que está no controle. Maravilha. Também está entre nós pastor Márcio Rabelo, da comunidade Mais Que Vencedores em Petrópolis. Bom dia, queridão. Seja muito bem-vindo. Minha sogra é uma péssima influência para minha esposa. Fala, cabeção! Gente, ele não tava cabendo em si de vontade de falar isso. Mas lógico, todo mundo fala. Eu tenho o direito de falar. Tem sim. Bom dia, senhores debatedores. Bom dia, você, ouvinte da 93 FM. Bom dia, sogras. Você tem sogra, pastor? Você tem sogra ainda? Não. Não tem? Não. Você acha que a minha felicidade toda é porque... Acredito nisso, gente. Pensa em Salomão. Pensa em Salomão comigo. Meu Deus. Deixa eu falar. Não, agora foi... Não, Salomão comigo. Que ele tinha que estressar demais. Falando sério, a minha, infelizmente, não está mais com a gente. Sim. A minha, Deus a levou porque ela era realmente fabulosa. Minha sogra era fora de série, era uma mãe. Eu me lembro, toda vez eu morava em São Paulo, eu vinha pro Rio e ficava na casa do meu sogro, da minha sogra, minha esposa, meu filho. E aí ela esperava eu voltar das igrejas que eu ia pregar para fazer uma batata frita e um ovinho frito para mim. Ela não ia dormir sem eu chegar e ela fazia. Ela falava para minha esposa: não pode deixar que eu vou fazer para ele. Olha aí. Não, naquela época eu nem ligava para isso. Hoje até pensa. Tu não sabia. Não, mas não era nada. É porque ela sabia que eu gostava. Eu não abria mão de batata frita. Ela influenciava a sua bênção?
Não, a minha sogra foi uma mulher que soube respeitar o meu relacionamento com a minha esposa e o meu sogro também. O grande problema é que essa mulher, ela tem algumas coisas, eu estava analisando aqui. Primeiro, ela tem um problema sério de relacionamento. Primeiro com ela. Ela tem um problema de relacionamento com Deus. Ela tem um problema de relacionamento com a igreja. E ela tem um problema de relacionamento com o mundo. Porque, olha só, ela não está bem na igreja, não quer ficar com o marido, atazanando a vida da filha e atazanando a vida do genro. Então, o problema dela é que ela não está bem. Primeira coisa, meu querido, a tua sogra não está bem com ela mesmo. Como é que você quer que ela esteja bem com você? Tua sogra não está bem com a igreja, tua sogra não está bem com o teu sogro. Ela não vai estar bem com ninguém porque ela não está bem com ela mesma. Essa mulher precisa de uma cura interior, ela precisa de alguém com oração forte colocar a mão na cabeça dela para libertar, porque ela não está bem. O problema dela com todo mundo é porque ela não está bem. E quando você não está bem com você mesmo, a sua influência para com os outros, ela é negativa, ela é ruim, porque você passa, a Bíblia mesmo fala, a boca fala do que o coração está cheio. Então ela fala o quê? Ela fala de casamento ruim, ela fala que a igreja não, porque ela não está bem, ela precisa de uma experiência com Deus, ela precisa de uma renovação, ela precisa de uma transformação, porque senão a influência é ruim. Agora, o outro problema da história é a filha se deixar influenciar por ela. Esse é um outro problema nos casamentos. O pastor falou aqui sobre essa questão de você casar, mas não deixar pai e mãe. É aquela famosa frase que quem dá curso de casais fala, é o deixar geográfico. Então ela tem que deixar o geográfico sentimental, entendeu? É igual a história que eu lembro, eu fui pregar uma vez em Maceió, nunca mais esqueci disso, cara. A menina falou que chegou na lua de mel, o cara começou a chorar, o marido começou a chorar, e ela, o que foi que você tá... Eu tô com saudade da minha mãe. Pelo amor de Deus, vai apanhar, meu irmão. Pelo amor, vai, entendeu? Então o problema é que a filha também está se deixando influenciar. Essa é uma coisa que a gente precisa entender. A Nice falou aqui, desculpa o Nice, então, mas é porque eu sou tricolor igual, né? Então então eu sou tricolor também, não sou estrela solitária, como algumas pessoas que estão à minha esquerda. Mas então é o seguinte, o que a gente precisa entender é que não pode permanecer essa ligação. Quando você casa com alguém, você está formando uma nova família. O pai e a mãe são agora, me desculpe, alguns podem até não gostar muito, passam a ser parentes. Você continua honrando, você continua amando, você continua respeitando, mas agora você criou uma nova família. Então você tem que trabalhar separadamente a sua família e vivendo do jeito que vocês estabelecem para vocês, não que os outros estabelecem. Meu Deus do céu. Falei. Tudo bem. Saudações tricolores. Amém. Pastor Ademar, do patrocínio da Igreja Brasil para Cristo em São João de Meriti. Bom dia, queridão. Seja bem-vindo. Bom dia, Cid. Bom dia aí os ouvintes. Bom dia aos debatedores. Cid, o problema é o seguinte. Eu concordo plenamente com o que os debatedores falaram. Porque essa mulher, ela tem uma característica de que é uma mulher dominadora. E é daquele tipo que quando não consegue dominar, ela descarta. Ela destrói. Ela não quer viver com o marido, também não quer dar o divórcio. Pelo jeito, parece que é daquela que quando não consegue dominar uma situação, ela descarta e é vingativa. Deve ser a extremista. Aquela pessoa que quando não gosta, ela vai ao extremo para destruir. Infelizmente, Sidney, existe pessoas que não acrescentam nada. A minha sogra, ela está descansando. Partiu para o Senhor. Mas a minha sogra, minha esposa, de vez em quando fala assim, a minha mãe não se dava bem contigo. Pelo contrário, eu me dava muito bem com a minha sogra. Eu conquistei a minha sogra de uma tal maneira porque o macete é conquistar a sogra. Quando você conquista a sogra, você tem tudo na mão. Quando tu vê que a tua esposa, ela é influenciada pela tua sogra, e você não consegue cortar esse cordão umbilical, porque isso está errado, está totalmente fora dos princípios determinados por Deus, porque como foi dito aqui,
lá em Gênesis, quando Deus instituiu o casamento, um dos princípios foi esse: deixará o pai e a mãe, uniciar a sua mulher e serão ambos uma só carne. Então tem que deixar, tem que sair de debaixo do domínio. E o apóstolo Paulo fala em Coríntios 7 que a mulher passa a viver para agradar o homem e o homem para agradar a mulher. Ela deixa de viver para ela, ela vai viver em torno do esposo e o esposo em torno dela. Mas infelizmente a situação que foge do controle. A sogra quer se meter e às vezes quando o marido quer falar, acontece com esse problema porque a filha, a esposa não quer aceitar. Então, querido, tente ganhar a tua sogra. Compre uma caixinha de bombom pra ela. Ela é feia, mas chama de bonita. Ou como chama assim? A tua esposa. Como assim, gente? Ela é feia, chama de bonita. Mente. Mas mentir? Peraí, não, mas aí... Porque você... Desculpa, eu acho que não pode haver mentira, porque aí já vai pro lado da falsidade. Eu acho mas a mentira... um homem sábio, vou dizer até, um homem sábio, um marido sábio, deveria chamar junto com a esposa, porque a Bíblia diz que tem sempre que ter alguém do lado para que a tua palavra não seja deturpada. Chama essa sogra junto com a filha e expõe para ela que eles dois são hoje uma só carne, um só coração, que entende até o amor dela. Aí sim, não mentindo, mas assim, trazendo para eles: olha, eu até entendo a tua influência no meu casamento, que de repente você quer o melhor para mim, mas de repente o melhor para você não é o melhor para nós. Tentar sentar, porque se não houver diálogo, vai haver o quê? Uma distância. E esse distanciamento vai criar o quê? Cicatriz no coração. E a cicatriz no coração vai criar raiz de amargura. Aquela raiz que vai se aprofundando e cada vez mais você vai tendo mais ódio e mais ódio. Quando você chega a uma parte do tempo, você não aguenta olhar. Então você precisa acredito o seguinte, concordo com a sua palavra sobre a questão de... Eu acho que a gente não precisa mentir. Não. Quer dizer, ela é feia mesmo. Mas também precisa falar que ela é feia. Eu falei mentir porque o Sidney... O Sidney olhou com aquela cara dele e falou assim: mas como assim? É mente. Não. O problema não é que eu não falei assim, mentir. Pra enganar ela, falar que ela é bonita, ela ser feia. Mas eu acredito o seguinte: algumas questões, gente, uma mulher que foi criada dessa forma, a gente tem que entender também a história familiar dela. Ou seja, se ela é manipuladora, se é uma pessoa possessiva, se é uma pessoa que tenta destruir a vida das pessoas, é uma pessoa doente. E algumas questões não serão tratadas, quero dizer aos genros e às noras, não serão tratadas com conversa, com caixa de bombom. Existem algumas questões na vida da nossa família que só serão tratadas através de muita oração e pelo poder transformador de Deus. Porque existem sogras doentes, sogros doentes, que não serão bondosos. Isso só acontecerá se eles estiverem em Cristo Jesus de verdade e experimentarem o que está em 2 Coríntios 5,17. Aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Ou seja, você que está me ouvindo, ore, querido, essa é a solução. E a outra questão, Cid, é que romper a influência de um pai e de uma mãe... é muito difícil. É difícil. Complicado. 30 anos... 25 anos, aonde aquela criança... Hoje tem até uns 45, o cara já está morando na casa dos pais ainda. Olha aí. Ou seja, 40 anos vivendo sob a influência do pai e da mãe, o que a pessoa precisa fazer, o homem, fazer em relação à mulher? Ele precisa conquistar a sua, vamos dizer assim, a confiança da esposa em relação à liderança dele. O problema é que o homem age tão mal que a esposa nunca pode confiar no amor dele sobre ela, e aí fica difícil a influência. Deixa eu só resolver uma questão aqui, porque é o seguinte, o pastor Demar, ele falou uma coisa, claro que ele falou porque eu brinquei com ele aqui, ele falou da mente, com relação a sogra é feia, igual um atropelo, aí de repente tem que falar que ela é bonita. Pastor, se resolve essa questão, porque o pessoal fala, mas o pastor tá mandando mentir. Pastor, resolve, pastor. Não é porque a Nice, ela começou a falar e eu parei para poder ouvir ela falar. Porque o problema é o seguinte, o Sidney, nós temos o hábito de levar para Deus pacote pronto. Nós vamos orar a Deus para apresentar a Deus uma atitude que nós já tomamos e queremos que Deus concorde. Tudo que Deus criou, Deus estabeleceu princípios. E quando nós obedecemos os princípios de Deus, nós não passamos por certos transtornos. E ainda que passemos, temos
sabedoria de saber que Deus está no controle. Temos, porque Deus, ele honra a palavra dele. Se você obedecer os princípios, ele vai transformar as adversidades que se levantar em bênção a teu favor. Então nós temos o hábito de orar a Deus para comunicar um fato. Ó, essa aqui é a minha decisão e acabou. Quando Deus instituiu o casamento, Deus disse assim: deixará o homem, o seu pai, a sua mãe, e se unirá à sua mulher. Isso vale para o homem e vale para a mulher. E ambos serão uma só carne. O marido daí para frente passa a viver para agradar a mulher e a mulher passa a viver para agradar para o marido. Mas infelizmente não se faz isso. As pessoas tomam as decisões dela e quando a coisa vai mal, vai pedir socorro para Deus. Então nós tentamos tentar resolver uma situação aqui que não está obedecendo os princípios estabelecidos por Deus. A sogra é manipuladora e a esposa vai pela cabeça da sogra. Vamos dizer que para esse rapaz escrever essa carta, já sentou, já conversou, mas não adianta nada. Ele está pedindo um socorro aqui para uma solução para esse problema. E a gente vai voltar a esse assunto já, porque está na hora dela. Pesquisa 93. A doce voz de Marcela Bastos. Fazia tempo que você não ouvia isso, né? Pois é, né, Cid? Com saudade. Bom dia. Bom dia, benção. Bom dia aos nossos ouvintes, aos nossos debatedores. E a pergunta é a seguinte: você conhece aí pais que são péssimas influências sobre os filhos? Olha, 96% dos nossos ouvintes por telefone afirmam que conhecem sim. Na internet, 95% também dizem que sim. Pois é, gente, esse é o assunto de hoje do nosso debate 93 sobre influência. Pais que influenciam filhos, especialmente com relação ao relacionamento em casa. Uma ouvinte diz assim, um ouvinte lá de Benfica, mandando o seu recado, disse assim: eu passei por uma situação assim, viu, gente? Eu fui casada por 6 anos e a mãe do meu esposo exercia tanta influência sobre a vida dele, ao ponto dele sair de casa. Outro ouvinte diz: meu pai bebe demais, maltrata minha mãe, nos maltrata, briga, reclama, nada tá bom, nós não temos paz. Eu vou me casar esse ano e o que mais quero é não ter que vê-lo nunca mais. Jesus, eu quero ir na casa deles de vez em quando, isso quando foi inevitável. Ele só me faz mal, ele é o meu pai, não deixarei... Como é que é? Ele é meu pai, não o deixarei morrer de fome, mas eu não o quero perto de mim. Pais que influenciam de forma negativa seus filhos, influência... Gente, vamos ver aqui a diferença entre influências e influências. Pastor Márcio, influências e influências. Deixa eu colocar uma coisa aqui, só um instante, que a gente precisa tomar muito cuidado, com todo respeito aos colegas debatedores, mas a gente jamais pode, claro que às vezes num sentido de brincadeira usar um termo, que até uma vez eu falando com meu filho, eu disse para ele: ó, a gente tem que tomar cuidado, porque às vezes a gente usa um termo, não, tô mentindo. Às vezes você não está mentindo, você está equivocado. Porque a gente às vezes fala mente para o ouvinte, ele vai achar que o pastor Ademar está aconselhando a mentir. Por isso que eu joguei a resposta para ele resolver a questão. O Sidney por ter aberta para mim poder mentir. Porque a gente precisa tomar muito cuidado, porque em hipótese alguma a gente pode admitir a mentira como saída de solução para um problema. É porque o pai da mentira quem é? Exatamente. A gente tem que lembrar que o diabo é o pai da mentira. Que entra. E se você mente, você passa a ser, logicamente, quem estudou teologia, troca sabe, de pai, de lógica, você aprende quem é teu pai. Então, se ele é teu pai, você é o filho. Então a gente tem que tomar muito cuidado sobre isso. Agora, existem coisas que a gente precisa também entender. O pastor falou aqui algumas coisas, questão de influência. Você tem que analisar o seguinte: quem te influencia, se você não conseguir influenciar quando namora e tá noivo, você não vai conseguir influenciar depois de casado. Porque a gente às vezes tem essa mística que depois que casa vai melhorar, depois que casa vai mudar. Às vezes não, na grande maioria das vezes não muda. Então, se aí há uma influência negativa quando está namorando, e a pessoa não consegue se desvencilhar dessa influência, ela não vai mudar. Agora, se é uma influência boa, louve a Deus. Agora, tem que saber filtrar o que é bom. Por exemplo, eu pareço com o meu pai, mas eu não sou igual ao meu pai. Então tem coisas que o meu pai fez com a minha mãe
que eu nunca fiz com a minha esposa, não vou fazer na questão de tratamento. Por quê? Primeiro, a minha experiência com Deus. Segundo, o que eu fui aprendendo com o tempo. Então, eu tenho que saber separar o que é uma influência boa e uma influência ruim. E saber ter um relacionamento com a influência, principalmente da presença de Deus na nossa vida. Então a gente precisa tomar esses cuidados, porque o grande problema é eu achar que fulano vai mudar depois e ficar sendo conivente com a influência, porque às vezes também a gente fica muito conivente. Pastor Márcio, eu só tenho uma preocupação, né, na sua fala em relação a essa questão da influência, que é o seguinte: concordo com o pastor, eu acredito que namoro e noivado é o tempo da experiência, é o tempo para a pessoa aprender sobre a pessoa. Agora, eu acredito mais, só sendo um pouquinho mais específico, que deixa para começar a influenciar pelo menos para dentro do noivado, porque eu vejo muito, Cid, eu tenho uma igreja hoje lá com pelo menos 700 jovens, 800 jovens. E eu vejo lá que o rapazinho começa a namorar com a menina e ele já quer influenciar como se fosse o marido da menina. E já acha que a menina tem que romper a influência dos pais. Eu acredito que, concordando com o pastor Márcio, mas deixando para que essa influência comece a ser testada no noivado, pelo menos. E a segunda palavra sobre influência, falando sobre influência e influência, Jesus teve uma palavra que parece um pouco confusa. Porém, olhando sobre esse prisma, olhando sobre essa dificuldade sobre não se influenciar pelos pais, eu entendo essa palavra que diz assim, Mateus, capítulo 10, versículo 34, diz assim: não cuideis, Jesus falando sobre ele, não cuideis que vim trazer a paz à terra. Não vim trazer paz, mas a espada. Porque eu vim pôr em dissensão o homem contra o seu pai, e a filha contra a sua mãe, e a nora contra a sua sogra. E assim os inimigos do homem serão os seus familiares. Que palavra! Mas eu entendo que Jesus estava dizendo isso sobre o quê? Alertando. Quando alguém tentar te influenciar contra o seu pai, ou a sua mãe, ou quem quer que seja, tentar te influenciar contra a vontade de Deus na sua vida, em primeiro lugar, é obedecer o Pai que está nos céus. E aí você não pode receber a influência dos seus pais. Por exemplo, seu pai pega e começa a te influenciar para você ter outras mulheres, do tipo, não, você não pode ser um homem fiel, o que é isso? Ou seja, você nunca pode receber esse tipo de influência do seu pai, porque é melhor fazer a vontade de Deus que a dos homens, como diz a própria palavra. Eu tenho muita preocupação, esse último que você leu, ela tem uma influência tão triste dentro de casa, de um pai que bebe todas e mais alguma coisa, e ela disse que ela tá louca para sair de casa, e isso é muito perigoso, porque ela, de repente, ela tá saindo de casa para se ver livre do pai. E casamento não é se ver livre dos pais, nem se ver livre de ninguém. Casamento é uma escolha, é um amor. Casamento é aquilo que Deus instituiu como ser eterno. Porque para você casar, você precisa escolher aquela pessoa separada por Deus para estar do teu lado. E você precisa entender que o casamento é todos os dias matar um leãozinho. Porque muitas vezes as pessoas estão, como o pastor falou, o noivado serve para conhecer. Não serve não, pastor. Sabe por quê? Deveria, né? Deveria, mas não serve não, porque quando você dorme e acorda com a mesma pessoa todos os dias, você vai pegar aquele ranho da pessoa que ela não mostra pra você, porque ela vem pra você toda linda e maravilhosa. Então tem dias que você acorda que você não tá bem. Tem dias que você acorda com o nariz entupido, entendeu? Que você não quer nem sequer olhar pro lado. Tem dias que você acorda mal. Tem dias que você acorda com mau hálito, sei lá, com alguma coisa. E isso tudo precisa ter muito amor. Precisa haver, assim, um companheirismo acima de qualquer outra coisa. Mas o noivado é uma amostragem, né? Mas o noivado você não está todos os dias. Não, tudo bem. Você não dorme e acorda com a pessoa. Você não conhece a pessoa no íntimo. Peraí, mas o casamento é para intimidade. Tá, a intimidade sim, mas a gente tem que tomar o cuidado também, porque senão daqui a pouco, então, vamos e venhamos, o contexto que nós estamos vivendo, então tá correto. É melhor não namorar, nem noivar e não conhecer, porque a gente não vai conhecer. O pastor não entendeu o que eu tô falando. Peraí, só um pouquinho, pera um pouquinho. Não, é entender
poder. O que a senhora está falando é uma coisa, e o que a gente, quando eu falo da questão de influência, eu não estou falando aqui dessa questão da intimidade. O que eu quero falar de influência é você saber ter a mentalidade para ter essa influência. Agora, de entender qual a influência boa e a influência ruim. É a questão da escolha que você tem que fazer. Claro que em nenhum momento você pode deixar de honrar teu pai e tua mãe. E se alguém está te levando a isso, separa porque não presta. Pastor, e ela está levando a influência do pai, o que eu estou falando eu sei. Exatamente do que o Cid falou. O pai é uma pessoa que ela olha para ele e vê uma tristeza no coração. Eu concordo com a senhora. Entendeu? O que ela vai levar para o marido é de repente a influência do pai que ela está levando. E não pode levar. Não, concordo. Peraí, ela quer sair de casa, ela quer casar. Ela tá totalmente equivocada. Até porque a questão dela, ela precisa de uma cura interior no relacionamento dela com o pai dela. E não levar aquilo que ela vive todo dia com o pai. Muito magoada. Ela tá vivendo todos os dias com o pai. Sim, ela tá dormindo e acordando com o pai e vendo. Eu não estou discordando dessa parte aí. Eu estou discordando da parte é que a gente não pode deixar de entender que existe um valor de conhecimento no namoro e no noivado. Mas eu não estou tirando esse valor, pastor. Então você não entendeu o que eu falei. Eu disse que pode, presta atenção, não se pode levar para um casamento. Eu conheço meu marido plenamente, porque eu estive namorando ele 10, 20. Eu já conheço pessoas que namoraram e noivaram durante 12 anos e o casamento durou 3 meses. Aí, você está entendendo o que eu estou falando? Isso é uma exceção à regra. Mas existem as exceções. Sim, então, o que a gente tem que alertar como pai, como mãe e como pastor? Para isso existem 3 pastores que vão influenciar segundo a palavra de Deus. Eu estou influenciando segundo uma sogra, alguém que está do outro lado e que está vivendo e vivenciando já um casamento que vai acontecer. Eu também estou na mesma. Meu filho vai casar dia 19 de outubro. Então você vê, olha, o meu filho faz exatamente as mesmas coisas que o meu marido faz. O meu marido acorda dizendo que me ama, e meu marido diz o tempo inteiro no telefone, manda recadinho, onde ele está. E são 30 anos, pastor, não são 30 dias. Certo, eu só perco por 5, eu tô com a 25. E pega a influência. Ainda chego lá. Entendeu o que eu tô falando? A influência que ele está pegando do meu marido e de mim, ele está pegando para levar isso para o casamento. Isso não quer dizer que ele vai ser o Duílio. E que nem ela vai ser a Alice. E nem meu filho vai ser o Marco, o Rosinha. Ele pega agora, uma coisa. Ele pega. Deixa eu falar uma coisa aqui que marcou muito a minha vida. Quando meu filho começou a namorar com a noiva dele, ela perguntou para ele assim: você acredita em amor verdadeiro? Ele falou assim: acredito. Ela falou: por quê? Porque eu tenho dentro da minha casa. Então isso para mim é um poeta. Esse cara é um poeta. Não é. Quem? O meu filho. Claro, foi ele que falou isso. Tá certo. E eu, o que eu sou? Deixa eu falar. Então é o seguinte. Então eu acho que a gente precisa entender. Claro que existe essa influência positiva. E o que está faltando? O grande problema hoje está sendo do relacionamento dos pais. A influência ruim do relacionamento dos pais. Eu às vezes converso com adolescentes. O grande problema dos adolescentes hoje não são os adolescentes. É a desestrutura familiar que eles estão vivendo. Eu tô falando, pastor. Entendeu? Tá trazendo o pessoal tá indo rápido demais, e levando pra vida. Ele tá ouvindo e vendo todos os dias, acordando, dormindo e acordando e dormindo, e convivendo, almoço, lanche, café, com o pai e com a mãe. Queira ou não, ele é exatamente o produto do meio. Sim. No meio é quem? Quem ele convive. Se ele convive com as pessoas 24 horas, mas também tem. Hoje em dia, o pai e a mãe estão mais na rua do que em casa. Então o que ele tá vendo é quando chega de noite, não pergunta nem assim: tá tudo bem, meu filho? Como é que foi seu dia? Não, já chega entendeu? Com tantas coisas que ele tem dentro do escritório, que ele chega em casa e nem sequer faz isso. Deixa eu dar mais uma munição para vocês todos aqui. Diz um ouvinte assim: minha sogra gosta de mostrar os meus defeitos ao meu marido. Se eu tô certa, ela não reconhece. Se eu tô errada, ela põe lenha na fogueira. Meu marido reconhece que ela me desrespeita, mas não sabe o que fazer, não sabe se posicionar. Como é que eu posso mostrar para meu marido como se posicionar sem que ele desrespeite a sua mãe? Outra diz o seguinte: gente, esse aqui tá complicado. Meu marido tem 2 sogras. Eita. Misericórdia. Uma minha mãe biológica, a outra minha mãe de criação. É só isso, tá, gente? E como uma delas não gosta dele, ela não diz qual foi, não diz qual delas, como uma delas não gosta dele, ele fica implicando com ele prefere não ir na casa dela. E eu também preferi me afastar e evitar fazer comentários sobre o nosso relacionamento com ela, porque eu sei que ela vai se meter na nossa conversa. E outro ouvinte diz: o problema não tá na sogra. Os filhos precisam dar limite aos pais.
Eu já ouvi isso, mas era o oposto. Os pais têm que dar limite aos filhos. Agora o filho tem que dar limite aos pais? Pastor Ademar. Essa nova. E aí? Ô Cid. Oi. Eu tô preocupado aqui em resolver o caso do rapaz aqui que ligou. Eu não quero falar da minha vida, mas eu quero aqui tentar ajudá-lo a resolver o problema dele. Sim. Porque pelo que eu tô vendo aqui, para ele escrever, ele quer salvar o casamento dele. E o problema é a sogra e a esposa dele. Então eu quero aqui tentar solucionar o problema do rapaz. Quem ama, cede. Ele quer lutar pelo casamento dele. Ele está pedindo socorro para o casamento dele. A mulher não quer ouvi-lo. A esposa ouve a sogra. A sogra é uma péssima influência. E ele quer salvar o casamento dele. Ele está pedindo socorro. Quem ama, suporta, amado. Se eu tiver que mentir para minha esposa, para que ela tenha um dia abençoado, eu vou mentir para minha esposa. Outro dia minha esposa fez um ensopadinho de carne seca com abóbora e ela exagerou um pouquinho no sal. E ela ajeitou a mesa tão bonitinha que quando eu cheguei para almoçar estava tão bonitinho. Quando eu provei, estava salgado. Pastor, não faz isso de novo. Você tá mandando de novo mentir, não faz isso. E ela olhou para mim, ela olhou para mim e falou assim, como é que tá? Eu disse para ela assim, filha, tá bom. Se eu falo pra ela que tava ruim, não, mas você não precisa dizer que tava ruim, dizer assim, eu ia magoar minha esposa. Tem um salzinho a mais aqui, mas tá ótimo. Naquele momento ali eu falei. Tem um salzinho a mais, naquele momento ali eu esperei. Acabamos de almoçar. Ela provou, ela viu que tava um pouquinho salgado, olhou pra mim. Quando acabou, ela veio com cara de choro e falou assim: o senhor está. Falou assim pra mim assim: você mentiu? Eu falei pra ela assim: não, filha, eu não menti. A comida tá boa. Só que você exagerou um pouquinho no sal. Quando você for colocar sal, coloca um pouquinho menos. Mas naquele momento ali eu vi que não estava muito bom. Pastor, o povo vai entender que você está mandando por mentir na hora da comida. Não, filho, mas eu tô começando a acreditar que eu acho que ele está mandando. Só um minutinho. Desculpa a franqueza, mas eu acho que ele está começando a mandar. Não, filho, não, mas olha, tá ficando complicado. Não, filho, só um minutinho. Mentira zero. Só um minutinho. Tudo bem? Tolerância zero, mentira. Não, mentira zero. Tudo bem, vocês concordam com isso. Mas eu naquele momento falei isso para minha esposa ali, para não entrar aquele confronto. Amém, pastor. O pastor não concorda, mas pode deixar eu terminar um momentinho? Não, posso. Só que eu acho que é um perigo que o senhor está incorrendo em colocar isso numa rádio. Eu não estou dizendo viver na mentira. Viver na mentira. Viver mentindo. Mentir para tirar proveito próprio. Vou falar. Mas, é mentira boa, mentira ruim? Não, mentira é mentira, mas nesse caso, olha só, o debate não é sobre isso. Se for um dia debater sobre isso, eu até vim aqui para poder debater sobre isso. Não é mentir para prejudicar ou para tirar proveito próprio. Mas eu, naquele momento, eu falei para minha esposa: não, tá bom, mas eu senti que não estava. Depois que, quando ela foi comer, ela viu que estava salgada, ela comeu assim meio escabriada, porque ela viu que estava salgada. Quando acabou, ela veio e falou assim: tava salgado, você mentiu. Eu falei assim: não, filho, eu não menti, tá bom. Só que você botou um pouquinho de sal a mais. Dizer, quando você verdade, for fazer de novo, coloca um pouquinho de sal a menos. Você usou uma palavra errada. No caso, você falou, eu menti pra minha esposa. Na verdade, você não mentiu pra tua esposa. Você só evitou de dizer a verdade. Evitei de dizer a verdade. Pra que não magoasse. Pra não magoar minha esposa. Ela perguntou: tá bom? Eu disse: tá. Agora, a minha preocupação aqui, Cid, porque a harmonia no lar é qualidade de vida. Não adianta você fazer uma dieta, não adianta você é médico, não adianta você fazer exercício físico se você não tiver paz dentro do lar. Não adianta. Lar é lugar de amor e de repouso. Então tu tem que ter harmonia dentro do teu lar. Quem ama geralmente quem ama geralmente é um lugar de honestidade. Eu sei. É um lugar de se viver o dia a dia, mas com assim, com a realidade, com a verdade. Nunca dizendo assim, fantasiando. Eu acho que um lar não pode ter fantasia. Ele deve ser lindo, mas ele não deve ser fantasiado. Porque se eu disser, por exemplo, se eu disser assim, a comida, eu achei assim, um exemplo seu. Eu ficaria assim muito ofendida se eu colocasse sal a mais e eu dissesse, ai, tá ótimo. Não tá nada. Não, mas depois de chamar e falar pra você, filha, assim, amada, quando você for fazer isso, na hora não, mas depois chamar, consertou isso. Consertar, porque na hora você pode chocar, você pode magoar uma pessoa que você não quer magoar. De jeito nenhum. Que fez a coisa tão bom. Mas filho, olha só, vamos de cada vez, por favor. Olha só, então, Cid, a harmonia no lar é a qualidade de vida. Se esse rapaz está pedindo socorro, se a esposa não quer ouvi-lo e a sogra influenciar muito na vida dela negativamente, ele tem que lutar para conquistar o lar dele.
Então, o que acontece? Volta aos princípios da palavra de Deus, porque só os princípios é que vão corrigir as coisas erradas que a gente faz. Não tem que cobrar da esposa obediência e submissão. Mas se você mudar, você pode influenciar e mudar as coisas que estão ao teu redor. Então, se ele ir para o princípio da Bíblia, começar a viver para agradar a esposa e começar a trazer a esposa para ele, porque no fundo, Cid, o que as mulheres querem é ser amada pelos esposos. Elas querem ser compreendidas. Porque a palavra de Deus diz que a mulher tem que se submeter ao marido, mas primeiro ele diz assim para o marido assim, olha, ame a sua esposa. Então, primeiro, a responsabilidade é para o marido. Ama a sua esposa. E amar não é falar, não é estar falando. Amar é provar, é ação. Quando o marido começa a mostrar para a mulher, através de ações dele, que ele a ama, que ela é amada, ela começa a ser submissa a ele. E lembrando que esse submissa não é aquela coisa do cara, tem que baixar a cabeça pro cara, não. É submissa, tem a mesma missão que ele, está na mesma missão e tem que ser tratada com igualdade. E a submissão é da costela, não foi da cabeça nem do pé. Deixa eu passar pro próximo destaque, gente. Deixa eu passar pro próximo destaque, porque o tempo já tá acabando, a gente tá falando tão bem do assunto, tá indo tão bem, e tem o próximo destaque que também tá ligado a exatamente o que o pastor Ademar tá falando, que é o destaque da Nice, que é o segundo destaque que a gente vai entrar agora, a gente já tá quase acabando. Minha sogra é inoportuna e manipuladora, e a minha esposa embarca nas ideias dela. Falamos sobre influência aqui. Aí o pastor Márcio falou sobre a mulher tem problemas muito grandes. Ela tem problema com ela, tem problema com o esposo, com a igreja, com a filha, com o genro, tem problema com todo mundo. Ela é uma pessoa, e a filha está embarcando na mesma ideia. Você acha que o genro está vendo na filha um ensaio? Está vendo na mãe o ensaio do que a filha vai ser daqui a algum tempo? Isso aí, é por isso que eu disse que tem que ter muita atenção e muito alerta nisso aí, porque a tendência ela está trazendo para o casamento aquilo que ela vive e vivencia dentro de casa. A partir do momento em que ela ouve mais a mãe do que ouve o marido que está do lado todos os dias com ela, e ela ouve a palavra de Deus e sabe que a palavra diz que ela deixará o pai e a mãe e unir-se ao seu marido e os dois serão uma só carne e um só coração, tem alguma coisa errada no reino da Babilônia. Então, ela está ouvindo mais quem? Ela está ouvindo, de repente, o inimigo? Então, ela não pode fazer isso. Ela precisa, sim, obedecer a que a palavra de Deus diz. Honra teu pai e tua mãe. Honrar não significa compartilhar com aquilo que ela está levando para ela. Ela tem que ter sabedoria o suficiente para entender aquilo que o marido, de repente, vai pensar. Porque muitas vezes o marido vai acabar se afastando dela. Porque vai olhar essa influência má que a mãe está levando para casa e vai acabar fazendo o quê? Eu não estou conseguindo mais conviver em harmonia com a minha mulher dentro de casa. Tem alguma influência de fora. E onde é que eu estou errando? Aí ele vai começar a ter um monte de dúvidas na cabeça se ele está errando dentro de casa. E isso é muito, muito mal. E isso é que começa a ter aquela raizinha de alguma coisa errada. Então, atenção, querida, alerte. Casamento é os dois, uma só carne e um só coração. Eu volto a dizer isso. No meu casamento, ninguém mete a colher. Eu sempre digo assim, aquele quadradinho mágico lá que eu tenho, é um quadradinho onde a gente resolve tudo. Eu, infelizmente, já não tenho a minha mãe e meu pai, mas eu tenho outras pessoas que eu posso usar como mãe e como pai, que podem me ajudar nisso. Mas, ainda que eu tivesse, a minha mãe foi assim, super, ultra, hiper amiga do meu marido, e muitas vezes me chamou a atenção e me fez assim, me fez chorar pelo meu marido, porque ela disse, você está errada, e não é assim que você consegue viver. E isso me chamou aquela tensão muito, muito feroz na minha vida, e eu levei isso pro resto desse casamento de 30 anos. Eu dou glória a Deus porque Deus me alertou sobre isso. E aqui, Cid, é muito pertinente ler a palavra de Deus. Exato. Eu gostaria de esclarecer como um pastor, como um homem de Deus. Eu creio que o pastor Ademar pensa da mesma forma junto com a palavra de Deus, pastor Márcio, Nice. Em Colossenses capítulo 3, eu acho que esse texto esclarece todas as questões aqui abordadas. É verdade. Colossenses capítulo 3, versículo 5 em diante diz assim, Colossenses capítulo 3, a partir do versículo 5. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Qual é a natureza terrena? Prostituição, impureza, lascívia, desejo maligno, avareza, que é a idolatria, porque essas coisas é que vem a ira de Deus. E no versículo 9, um pouquinho mais à frente, diz assim, não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com seus feitos,
Então aqui está claro, na verdade nunca devemos mentir um ao outro. E eu sei que o pastor Ademar concorda com isso e todos que estão aqui. Mais um pouquinho à frente, no mesmo texto, ainda do capítulo 3 de Colossenses, diz assim: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos, amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade, suportando uns aos outros, e perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outra pessoa. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai-vos. Cid e todos os debatedores. Questões de relacionamento devem ser tratadas com muita espiritualidade, com muita oração, e a gente sabe que o espelhamento, a pessoa que foi criada dentro de um contexto, ela não consegue se desvencilhar desse sentimento de possessão, de uma personalidade possessiva. É muito difícil. E isso vai acontecer através de quem? Jesus Cristo. Com o sangue purificador dele, ele pode mudar todos os relacionamentos a partir da vida de cada um. Mas, pastor P7, é o que nós estamos falando, é voltar ao princípio. Porque o único jeito de você sair de uma maldição é você voltar ao princípio determinado por Deus. Porque o homem erra, ele sofre porque ele quebra os princípios. Mandar o teu pai, ó pai, não se mete na minha vida com a minha esposa, é uma coisa, é uma atitude tua. Agora, você mandar o pai dela não se meter, eu estou preocupado com ele, porque é ele que está pedindo aqui. Não é, eu não vou falar para a sogra dele, eu não vou falar para a mulher dele, porque de repente não estão ouvindo, já tem opinião formada. Ele é que está pedindo socorro. Então, preste atenção. Mandar a sogra embora, ele pode arrumar um problema com a mulher e piorar mais ainda a situação. Eu estou falando com vocês de ter sabedoria para tentar conciliar, ganhar a sogra, ganhar a confiança da sogra. Porque às vezes também a mulher ela é assim, porque ainda não chegou ninguém com sabedoria para sentar para ela, chamar de minha princesa, minha sogra, conversar com ela, ganhar a sogra e ganhar a esposa. Não adianta eu falar para a sogra dele aqui, porque quem está pedindo socorro é ele, de repente a sogra. Eu não vou ficar aqui falando para a mulher dele, você tem que obedecer, você tem que, porque é ele que está pedindo. Então ele é que vai fazer a diferença. Como é que ele pode fazer a diferença se de repente ele não consegue nem mesmo se fazer entender pela esposa? Lembrando, eles não moram junto com a sogra mora num lugar, eles moram em outro lugar, mesmo assim ele não consegue. Tem influência sobre a esposa dele. A sogra influencia. Se a sogra não vai na casa dele, a esposa vai na casa da sogra, e ele não pode proibir isso. É como diz o texto aqui, se ele usou de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão e longanimidade, se ele suportou a sogra e perdoou, então o único caminho que tem, querido, é fugir da aparência do mal. E como diz a palavra em Provérbios 23... E orar. Ora, porque Deus pode todas as coisas. A palavra se for de Deus demônio, vai sair. Gente, se não a for, palavra tem que de trabalhar. Deus é o manual mesmo para nossa vida. Provérbios capítulo 20, versículo 3 diz assim: honroso é para o homem desviar-se de contendas, mas todo insensato se mete em rixas. Ou seja, se você não consegue ter uma compatibilidade com a sua sogra, que não é pecado, que não é pecado, você pode ter uma compatibilidade, se é aquele tipo de pessoa que você combina, ou não. Se você não tem essa compatibilidade, meu querido, foge de contato. Você não precisa desonrar a sua sogra, mas evita contato, porque quanto mais contato você não pode obrigar a pessoa a gostar. Mas pastor P7, mas sabe o que acontece? Deixa eu só falar uma coisa. É a esposa que vai lá. Gente, espera um pouquinho. Gente, peraí. Peraí. Confuso. Mas fazer uma coisa que se possa entender também. O problema todo é que, por exemplo, a mesma coisa. Eu perdoo alguém. Por eu perdoar, não quer dizer que eu tenho a obrigação de conviver. É verdade. Porque o perdão é do Senhor. Sim. Eu disse, perdoar é mandamento. Sim. Agora ele não falou conviva. Exatamente. Não. Mas aí é outra. Pois é, mas deixa eu colocar. O que acontece? O problema é que todo mundo, vamos lá, honra teu pai e a tua mãe. Acha que por
para honrar, eu tenho que conviver. Não, de jeito nenhum. Não quer dizer isso. Isso. Exato, eu sei, filha, mas o que a gente tem que entender é que não é isso, às vezes, que precisa. O que precisa, às vezes, bom, para salvar meu casamento, eu continuo honrando meu pai e a minha mãe, mas eu me afasto deles. Sim. Porque você tem a sua vida agora. Influenciando, estão me criando um problema. Eu vou honrar, eu vou. No dia das mães eu vou dar um presente, no dia dos pais eu dou um presente, mas o meu casamento não pode ter a influência do meu pai e da minha mãe. Aliás, esse é o destaque do pastor Márcio. O que fazer quando os pais são péssimos influências sobre os seus filhos? É isso aí, quer dizer, tem que agir desse jeito, mas não precisa conviver. Às vezes tem que afastar, não tem jeito, porque senão você vai ter problema. Porque outra coisa, tem gente que tem qualquer coisa influencia. Tem gente que é influenciável. Você fala pra ele assim, isso é verde. É verde. Aí chegou, não, é amarelo. É amarelo. Então, a questão toda. Outra coisa, é a sabedoria do esposo para tentar conquistar. A questão toda também é porque que a mãe está influenciando. Talvez é porque ele não soube ainda conquistar. Ele precisa conquistar com sabedoria. E agora, talvez para esta influência haja necessidade, para quebrar essa influência, haja necessidade do afastamento. Eu estou concordando com o pastor P7, mas o que eu quero colocar é que existe na nossa mentalidade e até dentro das igrejas uma orientação seguinte: não, perdoou, tem que voltar a conviver. Ora, o cara me apunhalou pelas costas, me roubou R$3.000. Aí eu vou emprestar dinheiro para ele de novo só porque eu perdoei. Bota ele como tesoureiro da igreja. Tá entendendo? É a mesma coisa do pai e da mãe. Bom, gente, não está dando outra solução. Filha, meu amor, nós vamos ter que nos afastar deles porque eles estão trazendo problemas para dentro da nossa casa. Isso não é pecado. Alguém usou aqui, isso não é pecado, isso não está errado. Você continua honrando, continua amando, mas só que, como às vezes tem gente de uma certa idade que ela não consegue ficar sem envolver na vida dos outros. É uma mania do ser humano. É uma mania do ser humano. O cara já escreveu assim: eu vou cuidar da minha saúde porque da minha vida os outros cuidam. É a mania do ser humano de cuidar da vida dos outros. Você começa a namorar, já está começando tarde. Já vai casar? Você casou? Onde vocês vão casar? Filho? Qual Quando vai ter o filho? Qual o nome? Mas casou esse não vai vir filho, não, tem nada a ver com isso, meu irmão. Cuida da tua vida e eu cuido da minha. O problema é que o pessoal às vezes não consegue entender isso. Não, como é que você pode se afastar do pai e da mãe? Às vezes há essa necessidade para salvar o casamento. Ouvintes mandando aqui, faltam 6 minutos só para iniciar o debate, eu vou só dar uma passada rápida, e inclusive dar direito aqui ao pastor Ademar porque olha só, pastor, que o pessoal falou aqui, o ouvinte lá de Madureira: não concordo com o pastor que mentiu para agradar a esposa. Gente, ele usou mal a palavra, foi só isso. Para mim, a mentira é zero. Tem forma de se falar a verdade sem ferir. Outro ouvinte diz assim, em sua defesa, meu caro pastor: gente, eu não acho que o pastor mentiu para agradar a esposa, não. É uma menina falando. Parem para pensar. Ela arrumou a mesa linda, deixou tudo maravilhoso. Mas depois ele deu o conselho para sua esposa dizendo para diminuir o sal, senão é muito sódio, vai morrer. Não vejo mal nenhum nisso. Amados, vamos ser sábios e tentar dizer depois: irmão, eu concordo com você, amado pastor. Um ouvinte desce o malho, o outro ouvinte já disse que concorda. Na verdade, gente, eu vou tentar aqui, ó. O pastor, ele usou mal a palavra. É um debate, é ao vivo, não tá para editar. É isso, pastor. Aqui, o debate aqui é descontraído. Muito. Aqui, por exemplo, você brinca, a Marcela Italia, vocês brincam com a Marcela. Aqui, a Marcela de vez em quando joga grampeador na minha cabeça aqui, a vontade para descontrair. E nessa descontração, às vezes a gente comete um agafe. Eu não aconselho ninguém a mentir. Mas se eu precisar, para não magoar minha esposa de alguma coisa que ela fez, vai falar a verdade. Eu vou segurar a onda. Não, filha, tudo bem, mas depois eu vou chamar e vou falar. Isso. O problema é o momento. Se precisar mentir no momento, é suprimir naquele momento para em outra situação. Omitir naquele momento. Não é mentir. É omitir naquele momento para depois resolver. É isso, não pode. Não, Cid, você não concordo. Não, tô perguntando, tô pensando. Você vem para mim alisando o cabelo, mas você vem para mim. Eu menti agora para depois falar a verdade, não concordo. Você vem não. Eu falei omitir. Eu falei omitir. Nem omitir. Atenção, peraí. Eu chego aqui, você vem. Porque eu sou super sincera. Eu chego aqui. Você vem me receber sorrindo. Se você vê o seu irmão errando, o que você precisa fazer? Vá até ele. Só entre você e ele. Ou seja, se você vê o seu irmão errando em público, você vai chamar a atenção dele em público? Não. Você vai mentir para ele não ficar constrangido? Também não.
você simplesmente fique calado em qualquer situação e na hora que você precisar falar a verdade, você fale em amor, com respeito, mas fale a verdade. P7, o omitir é o ficar em silêncio. Isso. Um grande mentiroso que teve na Bíblia foi Sansão. Mentiu um montão de vezes para Dalila. Deixa eu ler os últimos dois recados que nós temos aqui. 3 recados. E como? Não, ficou certo, acabou dos olhos, na verdade. Quando falou a verdade. Aqui, a sogra da minha amiga, mesmo morando em outro estado, fica por telefone infernizando a vida dela mesmo. Tem vários filhos e acha que ele tem que sustentá-la. Isso é do ouvinte aqui, negócio de influência, né? Mas é melhor optar pelo afastamento dos pais que nada tem a nos acrescentar, pastor Demate? É melhor se afastar? Como concorda com o pastor Márcio? Foi essa frase que eu escolhi. Sim. Olha só, é melhor optar pelo afastamento. Porém, Sidney, é o que eu tô falando. Você pedir pro teu pai e pra tua mãe não influenciar é uma coisa. Você falar pro teu sogro e pra tua sogra não se meter é outra. Porque aqui a sogra é manipuladora e a filha está sendo manipulada por ela. Então torna-se mais difícil, vai agravar a situação. Tem que usar de sabedoria e tentar conquistar o lar dele. É isso que eu tô falando com vocês. É ele mostrar pra esposa dele através de ações, de carinho, de amor, porque o pior ele já conseguiu levar ela pro altar, meu filho. Já conseguiu ela jurar ser fiel até a morte. É o melhor. Levar pro altar, levar pra dentro de casa. Não, porque olha só. Não. Do negócio? Não, o pior. Vocês não estão fáceis hoje, viu? O pior que eu tô dizendo é o seguinte: é conseguir fazer a menina. É a parte mais difícil, o convívio materno. Deixar de dentro de casa pra ir pro altar casar com ele. Essa é a parte mais difícil. Agora, a parte difícil é a conquista, né? Pior. A parte difícil é a conquista, né? É a conquista. A parte mais difícil. Agora depois do altar. Agora depois que já tá junto dentro de casa, que ela já é dele, ele já é dela, a coisa se torna mais fácil. O problema é que as pessoas complicam. Agora, pastor Demar, palavras finais, tá, gente? Já acabou o tempo já. Eu vou discordar mais uma vez do pastor, mas assim, eu entendo que o melhor é que realmente a filha ou o filho fale com seu pai, porque ele tem mais liberdade. Mas quando se trata do casamento, a liderança é do homem. E se o homem, que é o líder desse casamento, dessa família, estiver vendo que o seu sogro ou a sua sogra está prejudicando, que ele tenha sabedoria, caso ele orientando a esposa não consiga... Sabedoria. Caso ele conversando com a esposa fala assim: amor, eu não consigo ter essa conversa com meu pai ou com a minha mãe. Então ele assuma, porque eu teria. É verdade. Se minha esposa falar, olha, eu não consigo conversar, eu assumiria a responsabilidade como líder. Alguém tem que fazer. Que é o que tem faltado muito. Junto, Cid, não haja deturpação tem faltado muito, e aí eu brinco com uma mensagem que eu ouvi de um pastor muito amigo, que existe muita mulher abacaxi porque tem muito homem banana. Ou seja, o homem tem que assumir a liderança e resolver o problema. Tá na hora. Pesquisa 93. Ô, meu Deus, olha aí, vamos lá, tá na hora então de saber aqui a nossa pesquisa, o resultado da pesquisa, aquela coisa toda e tal. Porque tá numa benção hoje nosso debate 93 aqui na 93 FM, a rádio do povo mais feliz e abençoado da terra. Tô tentando achar aqui a vinheta da Estilosa aqui, ó. Patrícia, me dá uma força aqui, Patrícia, me ajuda aqui. Vê se me acha aqui a vinheta Estilosa. Onde é que tá essa vinheta? A Estilosa. Marcela Bastos, cadê? Eu não tô achando aqui, hein? Tá aqui em algum lugar, Hã? Ah, achei. A Estilosa. Marcela. Rapaz. Bastos. Olha aí, ela que é que manda na dica de beleza e tudo. Marcela Bastos, pesquisa. Vamos lá, Vai dar dica de beleza hoje, não? Mais tarde, não, tá. Entendeu? Não, você fica ligado. Você que você ia falar de mim, você tá bonita, é porque ele quer que eu diga da camisa dele. Como não, gente? Hoje é que papo é esse? Hoje é sobre o quê? Hoje é pra grávidas. Você não tem mais dica de beleza, não adianta mais, assume essa realidade. Eu continuo te amando, tá, pastor? Eu cortei teu microfone. Cortei teu microfone.
Fala, Marcela. Diga que ele tá bonito, que essa camisa tá bonita. Tô bonito, rapaz, tô bonito. Mano. Você conhece pais que são péssimas influências sobre os filhos? A gente encerra com 97% dos nossos ouvintes afirmando que conhecem sim. Aqui na internet, Marcelo, 95% dos ouvintes também diz que conhecem. A coisa tá crescendo. Lá então os nossos prêmios. A Eliette Conceição de Benfica, telefone 9669, final 07, leva para casa o CD Questiona ou Adora, da Flor de Lis. E a Dalva da Costa de Rio das Pedras, do telefone 2434, final 50, leva para casa o CD O Dono do Poder, da Beatriz. Maravilha. Dito isto posto, vamos então aqui, gente. Olha, sou filha de pastor. Tô muito cansada de tanta cobrança. Quando não trabalho na igreja, sou criticada por não dar apoio ao meu pai. Ih, rapaz, tem gente se identificando aqui. E quando tô envolvido, eu quero aparecer. Eu não aguento mais. Eu sou obrigada sempre a dar exemplo só porque eu sou filha de pastor? Oh, meu Deus, como eu sofri com isso. Por que a igreja cobra tanto da família do pastor? O ministério é do pastor ou é da família dele? E quando o filho do pastor tem de fato um chamado, como agir para que a igreja o reconheça? Calma, garoto, calma, né? Não é pra você. Esses e outros assuntos estarão aqui amanhã, a partir das 11 horas da manhã, em debate na nossa 93 FM. Pastor Ademar, obrigado pela sua presença, queridão. Deus abençoe. Cid, Deus abençoe muito você. Eu quero agradecer aqui o convite para participação, agradecer a todos os debatedores, porque assim, nós discordamos de opiniões, mas somos irmãos em Cristo Jesus. Amém. Né? E quero mandar um abraço para minha esposa que está sintonizada, o pessoal da minha igreja, e dizer para os irmãos: não mintam nunca. Amém. 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 Me rendo a vocês. Pastor Márcio, obrigado, amigo. Falou, meu querido, foi um prazer estar com você e com você da 93. Um abraço para todo mundo lá em Petrópolis, cidade serrana. Eu quero só te dizer uma coisa, aproveitar. Sim, diga. Gente, olha, choveu em Petrópolis, houve alguns problemas lá, realmente foi grave. Mas a cidade continua viva, maravilhosa. Vá a Petrópolis. O centro da cidade não teve problema nenhum. Os bairros foram encostas. A cidade não foi arrasada. Alguns lugares pontuais tiveram problemas. Eu tô falando isso porque às vezes o pessoal passa, Petrópolis, fala Petrópolis, todo mundo acha, pronto, a cidade acabou tudo, né? Não, a cidade tá maravilhosa, eu entro e saio tranquilo, tá? Petrópolis continua linda, cidade linda. Eu não posso dizer cidade maravilhosa, porque a cidade maravilhosa é o Rio de Janeiro. Mas a Imperial. Mas, linda, a cidade Imperial. Vá à cidade Imperial, vá à Rua Tereza, vá ao centro da cidade, vá a Itaipava, feirinha de Itaipava. Petrópolis é bom demais. Vai na comunidade Mais Que Vencedores, vai conhecer o Pastor Rosinho. Rua Tereza 1452, Fundos, um templo maior agora, esperando por você. Um abraço para todo mundo que tá me ouvindo e para minha esposa. Apoiado. Beijo do seu querido Rosinha. Você tem o meu voto, amigo. Você tem meu voto. Muito bem. Um abraço pro meu filho que tá aqui comigo, tá? Vai casar, aleluia. Um abraço pra noiva dele, que é uma menina que tá me dando vitória. Tá se livrando, né, meu? Aleluia. Oh, meu Deus do céu. Pastor Cristiano Pensé, obrigado pela sua presença, amigo. Amém, Cid, foi um prazer estar aqui. Que Deus abençoe a todas as famílias, em nome de Jesus. Amém. Manda um abraço para todas as células referenciais de vida em São João de Meriti, Nova Iguaçu, Caxias. E quero mandar um abraço especial aí pro Léo, do Vanor, que vai ser um grande discípulo de Jesus. Meu irmão, te amo muito, muito obrigado por tudo. E dizer a todos que vale a pena viver o casamento, vale a pena viver a família. Eu te amo, a Esther e Elisa, minha princesa, e meu príncipe Cássio. Beijo. Gente, tem que ver um monte de coraçãozinho subindo aqui agora. Nice Figueiredo, obrigado, bênção. Obrigado, querido Cid. Eu queria mandar, claro, aqueles beijinhos pra minha galera lá da PIB do Recreio, pra Nercílio e pra Bernadette, que são lindas e maravilosas, pra Leda, que cuida dos bebês maravilhosos, pra Oswaldina. Eu quero mandar um beijo muito especial pra Elaine de Carvalho, minha amiga do coração. Aquela bênção que abençoa a gente com aquela voz maravilhosa, que tá sempre te ouvindo. Não é boba nem nada. Ela disse que ama esse debate. Para André Piquete, que é a doutora André, que é do meu PG, do meu grupo pequeno de oração. E claro, né, pro meu marido lindo, maravilhoso, potente, lindo, fantástico, que tá tornando aquele América o América de Jesus. E eu tenho certeza absoluta que o Senhor tá com a mão poderosa sobre o América, e todas as vitórias que ele tem tido naquele lugar têm sido honradas e dadas ao Senhor de volta, porque toda honra, toda glória e todo louvor só a Deus, que é só Ele que merece, por ter feito o meu marido estar naquele lugar.
Gente, teve até fundo musical aqui, Bem, vamos encerrar então o nosso debate. Já a Rosane Félix estará aqui no comando do Pediu Tocou. Eu queria pedir a Nice, por favor, nos leve a Deus orações. A gente encerra assim o debate de hoje para voltar amanhã, se Deus quiser. A poderosa já está aqui do meu lado, a Rosane aqui, grandona aqui. Nice. Deus amado Pai querido, eu quero te agradecer, te dizer muito obrigado, porque tu nos deste o privilégio de estar aqui, de poder estar nessa escola bíblica, Senhor, de aprender cada vez mais de ti, de tirar de ti aquilo que é melhor para as nossas vidas, para os nossos lares, que tu possa ter tocado nesses corações aflitos, que tu possa tirar em nome de Jesus todas essas tendências a fofoca, ao diz que Senhor, porque tu não é um Deus de confusão, tu és um Deus de alegria, tu és um Deus de amor. Invade esses lares, Senhor, com o teu amor, com a tua paz que excede todo entendimento. Leva-nos em paz para casa e eu glorifico e exalto o teu nome por essa rádio, porque através dessa rádio temos sido grandemente abençoadas e eu te louvo porque temos o privilégio de ouvir, de estar aqui, te louvando e agradecendo o teu nome. Obrigado, Deus, por mais esse dia. Eu oro em nome e por amor do teu Filho Jesus. Amém, Senhor. Que Deus te abençoe. Você acabou de ouvir Debate 93. Realização 93 FM. Oferecimento MK Editora.